Olá, sejam bem-vindos. Essa é a primeira aula, é o primeiro encontro, onde a gente vai entender um pouco desse oráculo aqui, o novo oráculo de Delfos, de Aquiles Costas, da editora Isis. Esse oráculo aqui, ele é bem antiguinho, né? Deixa eu ver aqui o ano. Ele é de 2017, tá? Então, para quem não tem, para quem tem, eu acho que a gente sempre pode aprender com o oráculo. Até porque ele traz figuras interessantíssimas e significados também. Então, mesmo que você não tenha esse oráculo, aliás, eu vou deixar o link dele aqui, se ele estiver à venda. A gente vai entender um pouco como que funciona a energia das cartas, né? Em aprender com elas. Eu acho que isso é o mais importante, tá? Bom, aqui ele fala sobre o antigo oráculo de Delfos, que eu não vou ver isso tudo para vocês, né? Mas o que a gente pode falar sobre o antigo oráculo de Delfos é que esse, o novo oráculo de Delfos, não é que existe um outro oráculo como esse, na verdade, em papel e cartinhas, e não é isso não. Ele tá falando do aquele oráculo de Delfos lá da Grécia, né? Lá dos mitos gregos, lá dos mitos do deus Apolo, deus do sol, deus das artes, deus da música, deus da vidência, né? Da clarividência, enfim. Então ele conta aqui um pouquinho disso, né? E ele decide, né? Apolo simplesmente ali decide ali. A gente conta um pouco essa história lá no nosso estudo do tarô mitológico. Então, quem tá nessa jornada comigo, se não chegou nessa carta, vai ver. Ele simplesmente decide que quer construir um templo para ele. E aí ele vai em busca de um lugar rochoso, super pitoresco, e lá encontra-se uma grande piton, no qual ele vence essa piton, ele mata, e ele se considera ali um campeão, um vencedor, e no direito de construir ali o seu próprio templo. Então ele constrói o templo dele ali, e ali ele coloca as sacerdotisas dele, que ele chama carinhosamente de pitonesas. Elas são conhecidas como pitonesas, e de lá elas fazem... As pessoas faziam grandes congregações, assim, passeadas, sei lá, como a gente fala, romarias, que seria aqui, até o templo, que era de difícil acesso, para poder conversar com a sacerdotisa e ter ali o seu futuro revelado. E normalmente não era um futuro que nem as pessoas querem hoje, né? Tudo ali no beabá, um mapinha, olha, faz isso, segue isso, faz aquilo outro. Não. É uma mensagem e você vai ter que ir entendendo no decorrer da tua vida. É por aí, tá? Então, ele conta aqui um pouquinho dessa história. E aí ele escolhe fazer desse oráculo um novo oráculo, né, inspirado em Delfos, e chamando ele de um novo oráculo de Delfos. E aí ele se inspira, né? A gente percebe que ele se inspira muito em tudo quanto é forma oracular. Então a gente vê signo, vê contextos de tarô, a gente vê o próprio interpretações de arte. Então ele vai pegando um pouquinho desse mundão aí e vai colocando dentro desse oráculo, que tem 78 cartas, assim como o tarô tem. E o tarô por si só já é um oráculo bem grande, né, de 78 cartas. E esse oráculo, ele traz essa mesma quantidade de cartas. Como a gente pode ver, aqui tem uma lista com todas as cartas e não tem número,
né, não são cartas numeradas, elas são cartas que só tem um nomezinho atrás e o desenho da arte, tá? Então, ele fala aqui, ó, a interpretação de cada um dos arcanos, ele chama as cartas deles de arcanos, considerados individualmente, não oferece a mínima dificuldade, nem requer aprendizagem, nem esforço de nenhum tipo, pois sua própria denominação já transmite a informação necessária. Uma leitura dos breves textos referentes a cada uma das cartas ajudará também a sintonizar-se com o oráculo. E são curtos mesmo, tá? A ideia desses encontros é pegar o que ele diz que já está mastigado aqui e trazer para vocês de uma forma mais leve, entendendo a arte e o que ele quer dizer e revisitar aqui os significados que ele traz, né? Será que você daria os mesmos significados? Será que não? Fica aqui também uma reflexão. O importante é entender que a partir do momento que você pega um oráculo, que o autor, quando pega um oráculo e dá para o mundo, né, faz nascer para o mundo, ele já não é mais dono de como esse oráculo vai ser utilizado, porque a forma que se utiliza se transforma. E cada um vai se conectar de um jeito. Por mais que ele coloque como proceder, qual é a forma mais simples, como utilizar, isso daí só vai depender única e exclusivamente de cada um e de como você vai acabar se conectando com os símbolos. Às vezes tem pessoas que vão seguir à risca o que tá aqui, ou tem pessoas que são mais intuitivas, mais livres e vão tentar seguir por outro caminho. O meu papel aqui, o que eu quero, é falar para vocês que esse oráculo, ele é simples, é sim, mas ele tem a sua complexidade e a gente vai tentar facilitar essa complexidade pra gente enriquecer as nossas leituras e a nossa compreensão de cada carta, que na verdade não são qualquer meros desenhos, são artes mesmo, tá? Tem uma parte que ele fala que tem algumas tiragens no livro. Lá no vídeo de review eu mostro pra vocês. Isso é importante falar, olha, a única maneira de aprender a interpretar uma carta em relação a outras é a prática, desejando-se sempre levar-as pela sua intuição e sentir a carta. As simples pautas que seguem podem ajudar. Ele dá aqui umas pautas aqui para te ajudar a você a utilizar. Agora, onde que tá? Aqui ele fala, né? O novo oráculo de Delfos está estruturado de um modo muito semelhante ao clássico baralho de tarô, ainda que seus arcanos sejam, na maioria dos casos, totalmente distintos. As 78 cartas ou arcanos que constituem o oráculo são esses, né? Que a gente já viu. Tá. Eu queria achar... Eu poderia ter marcado, mas eu não sou de marcar livro. Eu não tenho esse hábito. De gente que sai grifando, rabiscando. Eu não sou assim, não. Ó, ele se inspira muito em Jung, né? Conforme o psicólogo suíço Carl Gustav Jung, a mente subconsciente está em contato permanente com o subconsciente coletivo. Então, ele se inspira aqui. Ele fala que o oráculo é um instrumento para aflorar os conhecimentos e o subconsciente. Tá? Mas, enfim, as artes que ele utiliza no oráculo de Delfos são artes de Rafael, né, pré-guerra. Vocês vão ver que tem um processo de criativo de arte aqui bem antigo, e todos são muito assim singelos, românticos, dramáticos, né? E isso pode enriquecer muito a intuição quando a gente olha para a figura, e quem utiliza a figura
para uma interpretação oracular. Tem essa coisa muito católica também. Aí tá falando até de Papa João Paulo II. Porque ele utiliza muito aquela época mais daquelas artes gregorianas, acredito, né? Bom, se você sabe qual é a arte, eu tô procurando aqui. Deixa eu ver. Eu devia ter marcado. A arte é um caminho para Deus. A missão do artista é lançar a luz às trevas do coração humano, disse Schumann, da sua arte Kandinsky, em seu ensaio de l'espiritual en l'art. É isso, gente. Aqui, as pinturas reproduzidas nas cartas que acompanham este livro. Talvez sinta... peraí... Talvez o atrai de forma especial para dar corpo ao oráculo pictórico. Escolhemos uma série de obras de diversos artistas, alguns pertencentes ao movimento pré-Rafael e outros destacados expoentes do neoclassicismo e do classicismo acadêmico, e submetemos humildemente essas imagens à benevolência de Apolo, personificação do sol, da beleza, da razão, da luz, da cura e das artes divinatórias, e também de Gaia, mãe deusa terra sustentadora, enfim. Então ele escolheu aleatoriamente as artes, né, dando ali, né, um sentido para o que ele queria trazer para o oráculo, e consagrou a Apolo e a Gaia. Então é isso, gente. Cada um constrói um oráculo. É isso, é dessa forma. Tem pessoas que pensam que criar um oráculo é muito complexo, mas não. Ele criou o oráculo dele assim, certo? Pegando artes dos outros, né? Que não tem aqui, pelo menos falando, não fala de quem é, pelo menos acho que não, para poder trazer aí o significado que ele quer trazer para a carta, tá? E aqui tem muitas tiragens, como vocês podem ver, muitas, tá? E se der tempo, a gente vai estudar essas tiragens, senão a gente fica aqui com o estudo das cartas. Então, como essa é uma aula introdutória, eu tô explicando como que vai se proceder, né? As aulas não vão demorar tanto, a gente vai estudar 2 cartas por aula, tá? A gente vai entender um pouco o significado, olhar para cada imagem, entender o que o autor quis trazer, e assim a gente poder também pensar sobre essas cartas, tá bom? Então a gente vai seguir a ordem que ele coloca no livro, que não tem numeração nenhuma, tá bom? Então vamos começar os arcanos. Então vamos começar com a primeira carta da nossa jornada, que é a carta chamada Aquário. E sim, é Aquário, ele se referiu a Aquário, a signo. Essa é a maior referência que ele dá para induzir a essa carta. E eu acredito que ele escolheu essa carta porque ela em si, né, o desenho, a arte, ela já induz a imagens que a gente vê de símbolos que se referem ao signo de Aquário. Porque não tem explicação para ter só um signo nesse longo oráculo, porque sim, esse é o único signo que você vai ver nesse oráculo, Aquário, tá? Então, o que ele traz aqui?
as especificações do aquário. Eu não sei se ele é aquariano, enfim, ou se ele só viu comparações e trouxe a carta de aquário. Mas enfim, essa carta, ela traz o processo de liberdade e do futuro. Então, ela abrir o oráculo é interessante, porque ela abre com, né, todo o oráculo ele é recheado de artes antigas, mas ela traz com uma ideia do futurismo, né, com a ideia de futuro, com a ideia de coisas que se transformam, que vão além do comum, né, da essência ali, né, do que vai junto com a essência do aquariano, papapá. Tá? Então, aqui é uma questão também de se encontrar, né, na sua individualidade e como a sua pessoa se encontra com o todo e contribui com esse todo para uma evolução com todos, né? Uma evolução contínua e comunitária, tá? Como significado, ele traz amizade acima de tudo, modernidade, desprendimento, ciência de vanguarda, tecnologia futurista, amor fraternal entre todos os seres humanos. E os aquarianos são seres dos quais a rotina os asfixia. Buscam a mudança e não se prendem em absoluto às tradições. Ele diz que essa carta pode significar um aquariano, o que eu discordo quando não tem os outros signos, tá? Então, focar só nessa possibilidade acaba tornando essa carta muito limitada, tá? Então, a gente pode falar dessa necessidade de buscar mais espaço, liberdade, mudança, transformações internas e externas, busca de modernidade, enfim, isso tudo pode ser um significado bem legal para essa carta. E ela ser aquilo, né? Quando a gente olha para a imagem, a gente vê essa mocinha segurando essa jarra de água e derrubando a água, né? Como se fosse ali como se tivesse uma abundância, né? Tipo, ela tá jogando água. Tem a abundância, né? Tem esse movimento da água. A água significa as emoções. Então, pode ser uma expansão dessas emoções. Quando ele fala de amizade acima de tudo, quando ele fala que de um amor fraternal com todos, né? É esse amor que transborda e que inunda e que tá em todas as partes e que não necessariamente é um amor romântico, mas é um amor que faz a gente, né, se mover, né? Se a gente tem uma visão mais romântica da vida, né, que não tem nada de mal em ter isso, faz a gente acreditar que o amor é um símbolo de que sim, né, move o mundo, move as coisas, nos move, né? Então ela traz esse aspecto de abundância, né? É a primeira coisa que me vem quando me vem essa carta, né? É abundância de emoções, né? Que transborda, que inunda, que preenche, né? E isso pode ser visto nessa carta, e usar a intuição é muito importante para esse oráculo. Então, o que você vê quando olha para essa carta? Além da palavra aquário, tá? Já vira um exercício. Bom, e a segunda carta de hoje também é uma carta bem polêmica, que é a carta das almas gêmeas, né? Tem pessoas que vão olhar para essa carta, principalmente se for fazer tiragem de amor, e vai dizer: pronto, fulano é só uma gêmea. E se a pessoa fizer isso, só lendo o livro, ela não vai estar errada, porque é isso que o autor fala. E eu vou desmistificar isso aqui. Gente, não existe alma gêmea. A gente pode ter várias almas no qual a gente pode se conectar perfeitamente. E ele fala uma coisa aqui que dá a brecha para isso, que faz a gente sair desse lugar de que só existe uma única pessoa para nossa vida, tá? Vamos tirar isso daí.
Então, o que ele fala? Primeiro, ele dá os créditos da pintura, pelo menos esse, né? Essa é uma pintura de William Bouguereau, L'amour et Psyché, nome da obra, Infantes. É o Cupido, que é o amor, e a Psique, né? Tem a história do amor e Psique. E aqui eles são retratados como crianças, do tipo, desde crianças, desde sempre, eles são feitos um para o outro. Tem essa ideia. E que o amor, ele vai crescendo, ele vai evoluindo. Primeiro é um gostar, né, de criancinhas, e depois vai crescendo, vai amadurecendo, enfim, né? E aqui ele fala uma coisa muito importante, que essa carta, quando ela sai no jogo, ela quer dizer que dois seres que são feitos um para o outro. Mas isso não significa só no amor. Porque se você perguntar sobre trabalho, sobre qualquer outra questão da sua vida, aqui vai falar, ele diz que essa é uma carta definitiva, é uma carta que define, ó, é essa pessoa, mas pode ser significando que aquela pessoa é a pessoa certa para te ajudar naquela determinada situação, porque ela vai te entender, ela vai compreender o que ela precisa fazer. Então essa é uma carta que vai definir que aquela companhia, que aquela pessoa, que aquele lugar, ou até mesmo aquela atividade que você faz é aquilo que você precisa fazer. Então depende muito da pergunta, não tá só direcionado à pessoa, tá? Então a gente precisa ampliar essa visão, porque senão fica uma leitura muito limitada, tá? Então ele traz aqui como significado: metade da laranja, união predestinada. Só isso, tá? Mas a gente precisa ampliar e entender. Você tá perguntando, poxa, esse trabalho é um trabalho legal pra mim? Se sai a carta das almas gêmeas, a gente fala, pô, sim. Nesse momento da sua vida é um trabalho que vai trazer pra você o que você precisa. Ah, eu tô ficando com essa pessoa. Se der namoro ou não der namoro, é certo a gente ficar junto? Sim. Essa pessoa, ela vai dar o que você precisa. Porque é isso. A carta das almas gêmeas é você ter o que você precisa, seja de uma pessoa, seja de um lugar, seja de uma função, seja de uma atividade, seja de um lugar. Ah, eu vou morar em tal lugar. Esse lugar vai ser bom pra mim? Sabe a carta das almas gêmeas? Sim. Isso quer dizer que você vai passar a vida toda lá? Às vezes não. Às vezes 1 ano é o suficiente pra você ter as experiências que você precisa e depois ir pra outro lugar. Isso não quer dizer que você vai ficar a vida toda. A gente muda de ideia, muda o tempo inteiro. A gente está constantemente em transformação. Então, pegar isso e colocar como algo tão definido e tão, tipo, certo, é muito, 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 muito determinante. E não existe futuro escrito em pedras. Ainda mais que são pequenos cartãozinhos, né? E a gente pode mudar, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos encontros que a gente vai explorar de 2 em 2 cartas e vai desbravando esse oráculo que é um tanto polêmico, um tanto conservador, mas também muito bom pra gente explorar mais e abrir as possibilidades. Então eu te espero lá. Até a próxima. Beijo!